sotoko frasco. Lendro broste que tere mandar sotopo ureba sigere sotopo. Levante suas mãos. Se rende em adoração nessa noite. Se entregue mesmo. É hoje, é hoje, é hoje. Nós ouvimos aqui terça-feira. Esse ajuntamento, nós vamos receber, mas nós viemos aqui primeiro dar a nossa adoração, a nossa dedicação, dar a nossa atenção a quem merece a nossa atenção. A palavra, o Deus da palavra, o Espírito da palavra. Ei, vocês têm nossa atenção, a nossa dedicação, o nosso zelo, o nosso desejo. Ei, Espírito Santo, nós já sabemos, você vai exaltar Jesus hoje, vai exaltar a palavra. Ai, nós viemos dar a nossa atenção a isso. Nós viemos empenhar a nossa fé naquilo que o Senhor tem nos chamado para ser e fazer. Filhos cheios da palavra, cheios da verdade, andando em liberdade sobre a terra, expressando, exalando o bom perfume de Cristo, expressando a palavra viva, frutificando em toda boa obra. Tu tens liberdade para operar aqui, tu tens liberdade para se mover, para vir sobre nós, mostrando o seu poder incalculável, imensurável. É para isso que o Senhor quer manifestar-se, através das manifestações do Espírito no nosso meio. Você ama a presença dEle? Nós amamos a sua presença, nós reconhecemos ela e decidimos nessa noite usufruir daquilo que o Senhor tem disponibilizado aqui. Nós reconhecemos essa manifestação da tua presença, palpável, tangível, mas nós reconhecemos também a tua presença todos os dias habitando em nós. Nós somos cheios da vida de Deus, cheios do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Te exaltamos, Pai, te agradecemos pela porção de hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentando devagar aí. Aleluia. Você fica só um pouquinho, Léo, aí. O pessoal pode ir descendo. Graças a Deus. Diga: Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou pensando que eu já sei o que eu vou pregar. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Gálatas 5 diz assim, versículo 16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Você pode dizer isso? Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Oh, aleluia. Mais na frente um pouco, no 24, ele diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga: eu vivo no Espírito. Essa realidade, viver no Espírito, foi uma porta que se abriu para nós. Jesus Cristo e a salvação. Amém? Nós éramos homens e mulheres naturais, guiados
pelos sentidos e pela carne. Somente, diga somente. Mas quando essa porta se abriu, Jesus Cristo e a salvação, a nossa realidade mudou. Primeiro nós somos transportados, mudamos de endereço. Aquilo que operava sobre nós, o governo do anticristo, o governo de Satanás, a sua influência, perdeu o seu poder sobre nós. Nós fomos transportados para o reino do Filho do Amor, e agora o seu governo, o governo dele, de Jesus Cristo, ele é Senhor, sim ou não? E a sua influência é o que opera sobre nós. Amém? E Jesus andou aqui cheio do Espírito, expressando quem Deus é, exalando o conhecimento da verdade. Então, o que é isso? Isso é expressão de quem vive no Espírito. Diga, eu vivo no Espírito. Então, agora, segundo o que nós lemos em Gálatas, é possível viver no Espírito e não andar no Espírito. Amém? Porque eu posso estar nessa realidade em Cristo, mas não considerar. Por isso que ele fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se está aberta essa influência sobre nós, vamos pegar dela. Vamos andar segundo esse conselho. Vamos andar segundo essa verdade. Amém? Glória a Deus. Diga, eu ando no Espírito. Eu ando no Espírito. Aleluia. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Então, a certeza de que nós vivemos de novo é o fato de vivemos no Espírito. A certeza de que vivemos no Espírito é o fato de termos nascido de novo. Alguém aqui nasceu de novo? Todo mundo nasceu de novo, graças a Deus. Mas temos também, diga também, que andar no Espírito. Então, andar no Espírito não é sair flutuando. O que é andar no Espírito? Não é sair por aí flutuando, sair por aí profetizando, sair por aí se movendo nos dons do Espírito. Amém? É fato de que se vivemos no Espírito, o Espírito Santo conta conosco para se mover através dos dons. Amém? Mas é diferente de andar no Espírito, porque andar no Espírito não é uma responsabilidade dele, é uma responsabilidade minha e sua, é uma escolha, é uma decisão que fazemos. Amém? Glória a Deus. Então, uma vez o pastor Bud foi visitar uma igreja, e essa igreja tinha um jovem diácono na porta. E na hora que o pastor Bud entrou, isso eu ouvi Guto contando isso, Guto estava junto com ele. Na hora que o pastor Bud foi entrar na igreja, saiu cumprimentando todo mundo e apertou a mão desse jovem. Aí esse jovem pegou a mão do pastor Bud, segurou e começou a orar em línguas bem alto, e dá umas cortadas assim de cana. Ninguém sabe o que é isso? É coisa boa, coisa de quem é cheio do fogo. E o pastor Bud ficou ali parado olhando para ele, e ele se movendo daquele jeito. Quando ele parou, o pastor Bud disse assim: você acha que fazer isso é ser espiritual, rapaz? É andar no Espírito? Você anda no Espírito quando você anda em amor. Oh, aleluia. É bom estar num lugar desse, irmão. É bom estar num lugar desse. É andar segundo a unção que está dentro de você e te capacita a viver como Deus quer. Como é que Deus quer? Deus quer que nós não andemos na carne, mas andemos no Espírito. Amém? Andar no Espírito é andar segundo o que conhecemos, a verdade que nos libertou. Quando andamos segundo a palavra, diga a palavra, nós estamos andando no Espírito. Logo, fatalmente, se nós estivermos praticando a palavra, nós vamos andar em amor. Porque a palavra expressa quem Deus é, e Deus é amor. Só há uma expressão visível de alguém que anda no Espírito: o amor. Se amamos uns aos outros,
se amamos a nós mesmos, se amamos a nossa família, nós andamos no Espírito. Diga: eu ando no Espírito. Diga: eu sou cheio do Espírito. Amém? Glória a Deus. É obedecer o que a Bíblia ensina, viver em comunhão com Deus, tendo relacionamento com Deus, andar como se Deus morasse dentro de você, se comportar como se Ele não saísse de perto de você, e Ele não sai. Amém? Então, a gente ouve o pastor Joselito falando que não existe ninguém feio. Tem alguém que não está alegre, ou não está andando em alegria, porque a alegria formoseia o rosto. Você já viu que você ficou mais bonito? O André ficou lindo, ainda mais assim, tom sobre tom hoje, meu amigo. Aleluia. Então, você percebe quem está andando no Espírito. Por quê? Porque alguém cheio de amor, irmão, desperta em você o desejo de andar perto. Quando você vê alguém com a cara fechada, você sabe, não, tem alguma coisa que não está conforme. Aleluia. É bom estar perto de gente cheia do Espírito, irmão. Hoje eu estava lá em casa aí, eu estava em um ambiente, Flavinha estava em outro. Aí quando eu apareci onde ela estava, que eu olhei, ela não me percebeu, mas ela estava parada e rindo assim. Uma feição de alegria. Aí eu disse: foi o quê? Aí ela: eu estava me vendo lá. Fé também é fruto do Espírito. Fidelidade, pistes, alegria, fé, são características de quem anda no Espírito. Você foi chamado para andar no Espírito. Eu vou te dizer, tem uma nota sobre nós, irmãos, sobre um tempo das manifestações do Espírito, sobre um tempo do sobrenatural, irmãos, e nós não nos colocarmos nesse modo de operação. Qual modo? Andar no Espírito, andar segundo a palavra. A gente não vai perceber o que está acontecendo. A gente vai estar preocupado com nós mesmos, cheios de insatisfações, alimentando raiz de amargura, porque não estamos olhando para o lugar certo. Porque se você olhar para Ele, pode ser a tempestade que for, parece que a gente está afundando, mas se a gente manter os olhos fitos, irmãos, vai ficar evidente que tem uma mão estendida nos puxando para o lugar certo. Esse é Jesus Cristo. Chegou o tempo de andar segundo o que cremos. Vou dizer de novo. Chegou o tempo de andar com a expressão de quem você de fato é. Alguém cheio do Espírito. Efésios capítulo 5. Obrigado, meu. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No mínimo isso aqui é um conselho, sim ou não? Para não dizer uma ordem. Enchei-vos. Não andeis, não vos embriagueis, não se envolva com aquilo que causa divisão, que tira você daquilo que você precisa estar envolvido, que te divide, que tira a sua atenção do que você precisa estar focado. Diga: eu preciso estar focado nele, na palavra dele, na inspiração dele. Mas o que eu preciso fazer? Me encher do Espírito. E ele continua no 19, como é que nós fazemos isso? Como é que se faz isso? Como é que se enche do Espírito? Falando, falando, falando,
falando entre vós. A mulher do fluxo de sangue falava com ela mesma, né? Fale com você mesmo, mas fale com os outros também. O que não pode ficar é sem falar. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, andando em gratidão. Talvez tenha alguém aqui que você está um pouco insatisfeito, mas se você parar para pensar um pouco, você vai achar um motivo para ser grato por ele, ou por ela. Então, eu acabei de ensinar submissão e autoridade, no Rema. A última página da apostila termina com a frase do apóstolo Guto. E a frase diz assim: se você tiver gratidão, você nunca vai andar em rebelião. Oh, aleluia. Você é grato a Deus aqui? Você é grato? Tem alguém, irmão, que se você parar um pouquinho para pensar, você vai lembrar que ele contribuiu poderosamente para você estar onde você está hoje. Te deu uma palavra no momento específico, te fez um convite numa hora que você nem queria aceitar. O que é isso? É andar no Espírito, expressando quem Deus é, expressando o que Ele faz, expressando o que Ele fala. Diga, Ele fala. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, a maior arma de Satanás para derrubar um crente se chama rebeldia. Amém? Rebeldia começa com soberba e altivez. Ela começa com você pensando a respeito de você mesmo, além do que convém. Começa com você ouvindo um conselho que não é de Deus, dizendo que você já está em outro nível, que você não precisa mais estar ouvindo as mesmas coisas. Começa a vir umas inspirações que na verdade são demônios, dizendo assim: para que isso? Isso é um demônio. Não precisa disso tudo. É outro demônio, é primo um do outro. Aí tem um mais afastado que diz assim: de novo esse assunto? Li no livro do irmão Hegel, ele dizendo que ouviu uma pessoa dizendo assim: eu tenho uma revelação especial. E quando ele explicou aquela revelação, ele disse: essa revelação não pode ser de Deus, porque não está em linha com a palavra de Deus. Aí a pessoa disse: mas foi Deus que me disse. Aí ele: não foi Deus, porque Deus não fala nada fora da sua palavra. Deus é assim. Amém? E essa pessoa achou ruim, disse: mas é a minha revelação especial que Deus me deu. Aí ele falou: mas você não pode andar além do que a Escritura diz. Aí ele disse: eu estou em outro nível. Eu estou em um nível que isso aqui não é mais necessário. Isso aí já é outra casta de demônio. Mas eu vou dizer para você, é uma construção, é um caminho. Amém? E nos últimos dias, além de ser a principal arma de Satanás, isso é o que nós vemos de mais comum operando nos homens. Paulo falou isso a Timóteo, que nos últimos dias, essa seria a característica dos homens.
só pensam neles mesmos, egoístas. E por causa disso, toda sorte de mazela, vou dizer assim, é o que eles defendem, é o que eles carregam, é o que eles buscam. João, ou é Pedro, se eu não me engano, diz que nos últimos dias eles vão sentir cócega, a palavra da verdade vai produzir coceira nos ouvidos, eles não querem ouvir. Mas quem anda no Espírito tem uma certeza, uma convicção: existe algo que me fundamenta e me fortalece, é a palavra de Deus. Ela é soberana, imutável, poderosa, infalível, infinita. Ela vai sempre funcionar. Alguém que anda no Espírito defende a palavra da verdade. Amém? Diga: eu ando no Espírito. Aleluia. E quando nós fazemos isso, irmãos, eu estou chamando você para esse lugar. Amém? Para estes dias, nós ficarmos ligados com a palavra. Amém? O pastor falou sobre os livros, sobre um tema. Tudo isso é o cuidado de Deus te puxando para este lugar. O André citou um livro aqui, Aprendendo a Fluir com o Espírito Santo, ou com o Espírito de Deus. Lá nesse livro, o irmão Reagan pega um trecho do livro e ele fala sobre os intérpretes do Espírito. O que é isso? É uma habilidade de perceber o mover de Deus. Isso não é para um ou para outro, isso é para os filhos de Deus que decidiram amadurecer. De fato, ele fala sobre algumas pessoas que têm uma habilidade especial para, num culto como esse, discernir o mover do Espírito e conduzir a igreja. Amém? Mas ele fala também sobre pessoas, inclusive pastores, líderes, que se o Espírito Santo entrasse no meio da igreja com um chapéu vermelho de mexicano bem grande, ninguém nem percebia que ele tinha entrado. Desligado das coisas do Espírito. Deus está se movendo para cá, ele corre para lá. Deus está mandando se levantar, ele se deita. Quantos sabem aqui que ele é gracioso? Que ele é perfeito? Imagine a expressão de alguém perfeito. Imagine Deus produzindo uma imagem, desenhando. O resultado daquilo é Deus fazendo, irmão. O mover do Espírito é Deus fazendo. O resultado é perfeito. De fato, quando ele se move, sempre é para um fim proveitoso. Ele sempre acerta o alvo. Agora, é possível estar desapercebido. Diga: eu estou fora. Diga: eu preciso andar cheio do Espírito. Eu preciso evidenciar o Espírito que habita em mim. E Paulo já disse para nós, falando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, alguém cheio do Espírito é alguém cheio da palavra. Diga: cheio da palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Alguém que é cheio do Espírito é alguém que tem uma vida de oração. Uma vida envolvido com o Espírito Santo. Porque Deus se expressa através da sua palavra escrita, mas Ele expressa através da sua palavra revelada ao nosso coração. Ele traz revelação. Ele traz direções claras e específicas ao seu respeito, no seu coração, às quais você precisa ser fiel, assim como você é fiel à palavra. Amém? Diga: fidelidade. Expressar Deus, nós vamos expressar fidelidade também. Fiéis ao que Ele falou. Então,
Às vezes a gente percebe, as pessoas entram e saem de departamento. Entra porque Deus falou. Aí sai dizendo que foi Deus que falou. Aí depois pede para voltar de novo. E Deus falando. Tu vê que Deus não muda, irmão. A primeira coisa que Ele mandou eu fazer nessa igreja foi servir no louvor. Ele nunca mandou eu parar. Ele sempre pediu para me fazer mais. Mas Ele nunca falou para deixar as que eu já fazia. Mas isso é comigo. Eu estava conversando com o Flavinha sobre isso. Eu acho que é com a gente. Então, eu estou nessa igreja há 14 anos. Eu estou há 14 anos no louvor. Deus inspira a nossa liderança, irmãos. E nós temos isso porque nós andamos em um princípio de submissão e autoridade. Nós sabemos que o governo da igreja está sobre o casal pastoral. Amém? Então, no tocante à igreja, eles são a boca de Deus aqui. Então, mesmo que Deus não me falasse, sai do louvor, mas eles falassem, sai do louvor e vai para tal canto, que eles nunca vão mandar eu ficar sentado, eu tenho certeza. Talvez eles precisem de você em outro lugar, porque eles veem uma habilidade, eles percebem a instrução de Deus ao seu respeito, e isso é se manter em fidelidade. Amém? Se Deus mandou, irmão, firma os pés, cria raízes. Se Ele mandar sair, arranca as raízes. Tem uma pregação antiga do pastor Bud, que ele fala sobre creia e vá. A pregação dele é esse, o título. Aí ele fala sobre ele, nos Estados Unidos. Deus falou Brasil, mas não falou o estado, não falou a cidade, só falou Brasil. Ele veio para o Brasil. A porta que se abriu, ele entrou. Pronto, estou no Brasil. Se desenvolveu, começou algumas coisas. Daqui a pouco Deus diz, Nordeste. Nordeste tem vários estados. Olha aonde no Nordeste? Nordeste, aí ele foi para o Nordeste. Aí no Nordeste ele soube aonde ir. Mas a mensagem era, creia e faça alguma coisa com o que você crê. Se Deus te instruiu para estar em um lugar, vá para esse lugar e faça tudo o que Deus mandar você fazer naquele lugar, seja através da inspiração, seja através de uma liderança, que também é canal de inspiração. Amém? Diga, eu ando no Espírito. Eu estou ensinando você a andar no Espírito hoje. Andar segundo a palavra, andar segundo a instrução de Deus. Ser um orador. Alguém é um orador aqui? Alguém que gosta de orar? Está envolvido com Ele? E alguém que ora no Espírito. Ora em outras línguas. São características de alguém que anda no Espírito. Amém? Tá tudo bem? Aleluia. Eu tô com temor de falar um negócio. Quando fica evidente um tempo de uma unção específica, nova, maior, precisa aumentar em nós o temor. Por isso eu estou falando sobre andar no Espírito, porque debaixo do que nós estamos, você não pode andar de qualquer jeito. Amém? E eu tenho tido algumas percepções sobre juízos, e isso é sério, irmão. O pastor falou sobre isso na terça-feira, acendeu de novo dentro de mim. Andar segundo nós mesmos, a gente vai ter que dar conta dos resultados e dar conta do que é necessário para permanecer nesse lugar. Mas se nós andamos segundo o conselho, segundo o Espírito, Ele vai dar conta.
dos resultados e do que nós precisamos para estar naquele lugar. Toda instrução que é da parte de Deus, ela carrega a unção, a capacidade para nós fazermos o que Ele mandou. Mas se nós fazermos o que Ele não mandou, não tem essa capacidade divina, e nós abrimos brecha para dano sobre as nossas vidas. Amém? Então, você precisa parar, e você precisa se assentar com o Espírito Santo, e ajustar o que precisa ser ajustado, voltar para o lugar que você não devia ter saído, ir para o lugar que você já deveria ter ido, fazer o que Ele já disse que era para estar fazendo. Amém? Porque eu não vou nem entrar, porque senão eu vou ter que esmiuçar, mas o Novo Testamento nos mostra a igreja como um ambiente, inclusive, de juízo. Juízos, algumas pessoas estão ali expressos. Por quê? Porque se moveram não segundo a palavra ou o Espírito de Deus, segundo suas paixões carnais, segundo seus próprios desejos. Amém? Obedecer a Deus requer sacrifício. Jesus é o exemplo perfeito, amém? Amém? Abrir mão não significa que você não vá viver aquilo que você sonha e deseja. Pode não ser na hora que você quer, mas dentro da vontade de Deus cabe toda a sua satisfação e alegria. Só não vai ser do nosso jeito. Diga graças a Deus. Então, tem coisas sérias acontecendo no nosso meio, coisas sérias da parte de Deus, mas coisas sérias também que não deveriam estar acontecendo. Amém? E se você está sendo iluminado com essa inspiração, você precisa se mover logo. Amém? Amém? Mentira não é a vontade de Deus. Engano, divisões não é a vontade de Deus. Você pode estar inconformado, irmão, você pode estar decepcionado. Você só não pode estar inflamando os outros com isso. Porque se tem alguém que cuida de você e vai cuidar disso aí, é o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Ei, Léo, obrigado, viu? Sucesso. Você pode ficar de pé? Eu quero mesmo que você... A gente fala aqui, né? Paulo fala com Timóteo: aviva o dom de Deus, aguça o poder, aguça o que tem de Deus em você. Amém? Mas eu vou chamar você para aguçar o temor. Irmão, eu prometo a você que eu não estava pensando nisso antes de eu subir aqui. Amém? Eu não estou pensando em ninguém específico aqui também, não estou sabendo de história nenhuma. O pastor já falou e é verdade, a gente não procura nada, eu nem estou sabendo. Amém? Diga, ele não sabe de nada. Diga de novo, ele, Dudu, não sabe de nada. Agora diga assim, mas Deus sabe. Amém? Amém? Então feche seus olhos. Eu quero que você se lembre que Ele te ama. Eu quero que você se lembre que Ele cuida bem de você.
quero que você saiba que mesmo que algo não tenha acontecido como você desejava, e hoje você está lidando com algum problema, porque o que você queria que tivesse acontecido não aconteceu, Ele continua envolvido com você. E não há situação que não possa ser resolvida, irmão, se você chamar Ele para resolver isso. Quero que você lembre também que Ele é Senhor. Amém? Tem gente que é valente, irmão, quando está longe do chefe, do patrão, fala mal, fala alto, mas quando coloca frente a frente, fica mansinho. Ele está frente a frente com você o tempo todo, viu? Então é melhor você aceitar que foi Ele que levantou algumas pessoas aqui. E mesmo que tenha tido a aparência do mal de alguma coisa, irmãos, Deus não deixou de cuidar de você. Se alguém tiver errado, irmão, nessa história, Ele vai vir corrigir. Há uns tempos atrás a gente tem ouvido o pastor Joselito falar que ninguém foi chamado para justiceiro. Amém? Se você está envolvido com o jogo, irmão, solte isso aí. De alguma forma isso aí foi institucionalizado, foi legalizado, irmãos. Mas se você precisava ouvir, você vai ouvir agora. Isso aí não está dentro do plano de Deus para a sua vida. Não foi a maneira que Deus estabeleceu para você adquirir riqueza. E se eu tive essa nota na terça-feira no culto de oração, e se você não soltar isso, irmão, vão aparecer algumas coisas que você não desejava. Amém? O Senhor é fiel, Pai. O Senhor está cuidando bem de nós. 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 Aleluia! O braba se te quebada raça. Ei, Jesus de Nazaré. Ei, Jesus de Nazaré. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o nosso alto refúgio. Roste pata froste pata casote pata casoque. Embrasto queriba soco roba da socote. Rebrabasso toro bago sotoro bragaço. Ei, chabrace que terebaco foco. Endoro brabasso toro breque seto coboco. Erebrabassatarabassodoro barabacederederederere. Erebrabassotoro brabassotoro doro brabassadaradaras. Erebragassodoro brabagassodoro doro lororororororo xerebrababababa. Abracassarabrace querebrabassoro.
Deixa essa atmosfera de temor encher seu coração, irmão. Pastor estava falando sobre milagres, curas, sobre as manifestações do Espírito. Eu estava ali me regozijando. Eu comecei a ver algumas coisas. Irmãos, eu vi pessoas com tumor na cabeça, mas pessoas também agarrando aquilo pela fé e arrancando da cabeça das pessoas. Curas extraordinárias se manifestando aqui. Mas eu vi também pessoas recebendo cura porque entraram debaixo de uma correção, aceitaram uma correção do Espírito, e a brecha que aquela enfermidade achou para entrar, ela foi fechada, porque você entrou nesse lugar de proteção que é correção, submissão, e por causa disso também foi curado. Você está entendendo? É esse o tempo que está proposto. Nós vamos andar debaixo de muito poder aqui, irmão, e de fato já está acontecendo. E não vai ser só simplesmente do pastor, dos ministros que estão habituados aqui. Isso vai operar no nosso meio. Você vai ver pessoas sendo levantadas aqui, irmãos, por uma direção clara do Espírito. Esses dias eu ouvi Toninha falando algo a alguém aqui, e ela trouxe uma ilustração que a gente costuma usar, que não é normal você ver uma tartaruga em cima de uma cerca, de um poste, né? Uma imagem dessa só te diz uma coisa: alguém colocou ali. A gente vai ver muita tartaruga em cima de poste aqui. De fato sempre foi assim. Então se prepare, ajeite o seu coração, ajeite o seu coração, porque de repente alguém está do seu lado aí e vai estar aqui, ou vai estar em outro lugar, e você vai se alegrar. Amém? Quero que você seja feliz aqui, viu? Oh, glória a Deus! Aleluia! O pastor Mark Hanks falou, ele trouxe aquele texto. Pedro fala sobre tenha por motivo de grande alegria o passardes por provações. E ele diz que tem uma versão americana que diz: tende por motivo de máxima alegria. A alegria no máximo, em alto nível, o máximo que você pode. Quando você estiver passando por provação. Esse é o lugar da força máxima. Na hora que ele falou aquilo, eu me lembrei de uma entrevista que eu vi com um lutador de UFC. O nome dele é Poatan. Alguém já ouviu falar dele? Alex Poatan. E ele falou, alguém perguntou para ele: como é esses treinos que você faz, que a gente assiste, a gente ouve só o barulho da pancada, pá, e é treino, chama sparring, né? É os treinos, é quase valendo. Como assim quase? Porque ele falou que ali, nesses treinos, ele só usa 30, no máximo 50% da força, porque é um treino. Mas na arena, no ringue, é 100%. Tende por motivo de máxima alegria. Você não está treinando não, irmão, você está na arena da fé. Com o inimigo, ó, com ele não dá para brincar de bater não. Ha, ha,
Você recebeu algo aí do Senhor, irmãos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Todos são salvos aqui?